Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você está no Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. E no vídeo de hoje, a gente vai dar início a uma série de aulas sobre o tema Como o Bitcoin funciona. Dessa forma, você vai ter informações valiosas sobre as engrenagens que estão por trás do funcionamento do Bitcoin. Para você que está começando agora no universo do Bitcoin e das criptomoedas, é algo de extremo valor, já que entender aquilo que a gente está disposto a investir ou aquilo que a gente está disposto a fazer é uma decisão extremamente sábia. Pensando nisso, então, eu irei trazer essas aulas sobre o funcionamento do Bitcoin e irei organizá-las em uma playlist, para que fique mais fácil depois você encontrá-las aqui no canal para reassistir, estudar um pouco mais, enfim, para ficar mais fácil o acesso a esse conteúdo. Bom, então, no final dessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, você vai entender o que é o Bitcoin, por que ele foi criado e quais são as tecnologias e os conceitos por trás do funcionamento do Bitcoin. E aí, tá preparado? Então, bora começar. Então, já iniciando aqui o primeiro tópico, o que é o Bitcoin? De uma forma bem simples, a gente pode definir o Bitcoin como uma moeda digital que permite transações online ponto a ponto, o famoso P2P, sem a necessidade de um terceiro confiável. E o que esse terceiro confiável significa? Sabe os bancos ou as instituições financeiras que garantem que as transações aconteçam e cobram taxas no meio desse processo? Pois é, esse terceiro confiável é justamente um intermediário. No caso do Bitcoin, não existe um intermediário. É ponto a ponto, peer-to-peer, pessoa a pessoa, diretamente através do sistema do Bitcoin, da blockchain. Para a gente fazer uma analogia para facilitar um pouco mais o entendimento sobre a definição do Bitcoin, imagine o Pix, o pagamento instantâneo eletrônico que temos aqui no Brasil. Nesse sistema de pagamento instantâneo eletrônico, você tem lá a chave Pix e os fundos eles passam de um lugar para o outro. Nesse caso, o que acontece na prática é uma pessoa tem uma chave, que essa chave está cadastrada em um banco. Nesse banco tem os fundos onde ela vai enviar para outra pessoa, só que não é diretamente para essa outra pessoa, é para o banco dessa outra pessoa. E essa outra pessoa vai e acessa os fundos dela ao se conectar com o banco. Então perceba que a negociação entre essas duas pessoas, no caso do Pix, os bancos estão intermediando essa transação. No caso do Bitcoin é algo semelhante, só que você tira os bancos do meio. É diretamente uma pessoa para outra. Por isso que é uma moeda digital que permite transações online através da internet, ponto a ponto, pessoa a pessoa. Como eu disse, é uma definição um pouco mais simplória, mas à medida que você vai assistindo às aulas que eu vou publicando aqui no canal, nessa série de como o Bitcoin funciona, você vai deixando essa definição um pouco mais rica, um pouco mais sofisticada. A primeiro momento, é interessante você ter apenas essa definição simples. Vamos então para o segundo tópico já dessa aula. Por que o Bitcoin foi criado? Satoshi Nakamoto publicou em 31 de outubro de 2008, em uma lista de e-mails de criptografia, o white paper do Bitcoin. Até hoje, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, ou até mesmo se é uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, ou às vezes até máquina. Tem muitas teorias por aí. Mas foi apenas em 2009 que o Bitcoin ele começou a funcionar efetivamente. O Satoshi começou a fazer o processo de mineração do Bitcoin. Processo esse, inclusive, que você vai aprender nas próximas aulas, que eu vou postar aqui ao longo das semanas nesse canal. Então, se você não está inscrito ainda nesse canal, já se inscreve, já ativa os sininhos para receber as notificações e não perder nenhuma dessas aulas tão valiosas, principalmente para você que está querendo entrar no universo do Bitcoin e das criptomoedas. Nada melhor do que entender aquilo que você está se propondo a investir, não é? Então, voltando aqui para 2009, o interessante desse processo da primeira mineração do Bitcoin é o bloco Gênesis. Dentro do bloco Gênesis, o Satoshi Nakamoto ele escreveu uma mensagem. Nessa mensagem é uma grande pista do porquê o Bitcoin foi criado. E essa mensagem dizia o seguinte: The Times, 3 de janeiro de 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks.
O interessante dessa frase é que ela estava estampada na capa de um jornal britânico, o The Times, de mesma data, 3 de janeiro de 2009. Essa capa aí. E traduzindo para o português, significa chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Claramente, essa mensagem é uma crítica ao sistema financeiro tradicional, já que nesse momento o mundo financeiro estava passando por uma grande crise. Vários bancos estavam quebrando, estavam falindo, e a solução é imprimir mais dinheiro para resgatar esses bancos. Por isso que o Satoshi colocou essa mensagem, segundo resgate aos bancos, ou seja, isso já aconteceu uma outra vez. Mas qual que é o ponto aqui? Desde 1971, com o choque Nixon, a moeda não tem mais lastro em ouro. Isso significa que não há mais um limite para a impressão de dinheiro. Antes, tinha uma reserva de ouro e digamos que tinha 1000 barras de ouro. Então você só poderia imprimir, entre aspas, 1000 cédulas de dinheiro, porque esse dinheiro equivale a ouro e não tem tanto ouro assim. Quando você quebra essa correlação, esse lastro, agora você tem cédulas infinitas. Você pode imprimir infinitamente. Não tem mais uma reserva em ouro que lastreia essa moeda. E a grande consequência disso é a inflação, ou seja, a perda constante do valor do dinheiro. A partir do momento que a conversibilidade do ouro foi quebrada, a gente passou para o padrão fiduciário. Fiduciário vem de fidúcia, ou seja, confiança apenas no governo. Aquela história, né? La garantia soy yo. Se tem mais impressão de dinheiro, aquele dinheiro que já está em circulação perde valor, porque ele vai ficando menos escasso. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando o porquê o Bitcoin é tão valioso. E faço justamente uma associação entre as propriedades monetárias do Bitcoin e esse sucesso que ele está tendo, o quanto ele é valioso. E uma dessas propriedades é justamente a escassez. Então, com essa mensagem e com esse contexto, a gente pode, de certa forma, compreender o motivo por trás da criação do Bitcoin. Insatisfeito com esse sistema financeiro tradicional, que faz com que o trabalho das pessoas literalmente sejam derretidos igual um grande cubo de gelo, Satoshi Nakamoto decidiu criar um sistema alternativo que fosse imune às decisões arbitrárias dos governos e que pudesse ser 100% protegido pelas próprias pessoas. É curioso que, inclusive, um Nobel de Economia, o Milton Friedman, ali na década de 90, ele deu uma entrevista falando justamente sobre essa ascensão da internet que estava acontecendo. E ele falava sobre esse grande universo que poderia ajudar a população do ponto de vista econômico, já que seria um ambiente digital e que as pessoas poderiam interagir entre elas sem a necessidade do governo. E ele apontou que a única coisa que faltava era uma moeda digital, que estivesse imune a essas decisões arbitrárias dos governos. Parece até que ele estava prevendo a criação do Bitcoin. Então, para a gente finalizar esse ponto, a gente pode dizer que o Bitcoin ele foi criado como uma grande crítica ao sistema financeiro tradicional. Oferecer à população uma opção para que ela possa preservar os frutos do seu trabalho e ter o controle 100% do seu dinheiro. Aí pegando o gancho, então, a gente entra na terceira e última parte desse vídeo, que é justamente o que está por trás do Bitcoin. Quais são as engrenagens que estão por trás do funcionamento do Bitcoin? E aqui eu quero fazer uma observação. Eu vou apresentar nesse vídeo essas tecnologias e esses conceitos para que você já tenha em mente quais serão os temas das próximas aulas. Como eles são temas muito importantes, não é necessário a gente fazer vídeo sobre cada um desses conceitos, ou pelo menos a maioria desses conceitos. Mas, de qualquer forma, é importante você já ter em mente algumas informações sobre esses conceitos e essas tecnologias. No total, são 6 conceitos e tecnologias fundamentais que estão por trás do funcionamento do Bitcoin. Eu vou comentar brevemente sobre cada uma delas e nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu vou aprofundando mais nesses conceitos. Então, por isso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para você não perder as cenas dos próximos capítulos. É interessante mencionar
que o Bitcoin ele é a junção de tecnologias e conceitos que já existiam. Ou seja, o Satoshi Nakamoto ele não criou nada do zero, ele não criou nada necessariamente novo. A genialidade de Satoshi foi justamente em conseguir conectar esses conceitos em algo que se tornou extremamente poderoso, que é o Bitcoin. Mas todas as tecnologias e os conceitos já existiam há bastante tempo, inclusive. Começou lá com cypherpunks na década de 70. Vários projetos foram tentativas de criar uma moeda digital alternativa ao sistema financeiro. E só em 2008 Satoshi Nakamoto conseguiu conectar todos esses conceitos, juntar as peças do quebra-cabeça para montar o Bitcoin. Vamos para o primeiro conceito envolvido no funcionamento do Bitcoin. Eu estou falando da timestamp. Basicamente, esse timestamp é um carimbo de data e hora. Ou seja, é um carimbo que registra o momento exato quando um bloco ele é minerado. E só para que você entenda rapidamente o que é esse processo de mineração, é o momento onde as transações que ocorreram na rede de Bitcoin são validadas e também é o momento onde novas moedas de Bitcoin são geradas. Quando esse processo ocorre, ele recebe um carimbo que registra o momento exato que ocorreu essas validações e a geração de novas moedas de Bitcoin. O segundo conceito que está por trás do funcionamento do Bitcoin é a famosa descentralização. Essa palavra eu tenho certeza que você já viu em vários lugares, principalmente se você está começando aí a navegar sobre o universo do Bitcoin e das criptomoedas, mas descentralização é algo que não tem um órgão centralizado, não tem uma estrutura centralizada que controla todo um sistema. Só para que você tenha uma noção, uma estrutura centralizada do ponto de vista financeiro, por exemplo, seria representado pelo Banco Central e pelo governo. Todas as políticas monetárias e decisões e o que vai acontecer numa economia aqui no país é decidido ali pelo governo e executado ali também pelo Banco Central. Ou seja, todas as regras, tudo que acontece financeiramente aqui no nosso país depende desse órgão centralizado. Em um sistema descentralizado é diferente. Não há um foco em um único lugar. Na verdade, são vários focos. É uma grande rede. Imagina, de fato, uma rede de pesca, que ela tem vários nós. Esses nós são participantes da rede. É importante a descentralização porque ela traz mais segurança para a rede blockchain. Imagina só um atacante, ele quer, sei lá, burlar o Banco Central, como aconteceu umas notícias alguns meses atrás, transações suspeitas diretamente ali de contas vinculadas ao Banco Central. É relativamente mais fácil você fazer esse ataque porque todo o ouro, por assim dizer, está em um lugar só. Agora, quando isso está espalhado em mais de um lugar, aí fica um pouco mais difícil, porque você tem que invadir vários lugares ao mesmo tempo. Para dar certo o seu ataque, no caso da rede do Bitcoin, você tem que entrar em computadores que estão espalhados no mundo inteiro, inclusive é uma das redes mais vastas que temos atualmente. Então, para que um atacante consiga entrar na rede do Bitcoin e fazer alguma alteração, alguma atividade ruim, alguma atividade negativa, ele tem que fazer isso simultaneamente em vários computadores que estão espalhados no mundo inteiro. Então, essa descentralização, ela acaba sendo uma ferramenta, um artifício de segurança muito forte, muito potente. Por isso que até hoje, a rede do Bitcoin nunca foi invadida e nunca foi burlada. Você vê notícias de Bitcoin e outras criptomoedas sendo hackeadas, mas de corretoras. Esses fundos já estão sob o controle de um terceiro, já estão centralizados. Mas invadir a rede Bitcoin em si, ninguém nunca conseguiu até hoje. Então, só para finalizar, essa descentralização significa que não há algo centralizado controlando a rede inteira. A rede ela funciona como um grande organismo vivo, onde vários pontos desse organismo participam da rede em si e garantem a segurança e a funcionalidade dessa rede. É algo descentralizado, espalhado. Agora entrando no terceiro conceito que está por trás do funcionamento do Bitcoin,
temos a prova de trabalho. E como eu disse, eu vou apenas apresentar aqui para você, mas a gente vai ter um vídeo específico falando sobre esse tema, porque tem alguns detalhes interessantes e que requerem um pouco mais de atenção. Mas só para que você entenda, a prova de trabalho é justamente o processo custoso para gerar novas moedas de Bitcoin. Eu mencionei agora há pouco sobre a mineração. A mineração faz parte do processo de prova de trabalho. E é interessante esse conceito porque, diferente dos bancos centrais ou das moedas fiat, que não tem custo nenhum para adicionar mais dinheiro em circulação no mercado, o Bitcoin já envolve custo com energia, custo com maquinário, envolve custo com poder computacional, ou seja, tudo para dificultar a geração de bitcoins de forma desenfreada e limitada, como acontece na moeda fiat. Então, essa prova de trabalho é o que garante que os bitcoins que estão surgindo na rede, eles passaram por um processo custoso de energia, de maquinário, de poder computacional. E como eu disse em outros vídeos, vou trazer mais detalhes sobre esse processo. Vamos então agora para o quarto conceito fundamental por trás do funcionamento do Bitcoin, a criptografia. A gente viu aqui algumas questões técnicas, provas de trabalho, mineração, tem as transações. Tudo isso é assegurado por criptografia. E para quem não sabe, criptografia basicamente é o processo de você pegar uma informação, você empacotar ela de uma forma enigmática para você enviar para algum outro lugar ou para proteger aquela informação. Para que outra pessoa tenha acesso a essa informação, precisa ter uma chave que abra esse pacote, que desvende esse enigma para poder acessar a informação dentro. Então, a criptografia ela é extremamente utilizada na internet há bastante tempo, principalmente nas comunicações que ocorrem por meio da internet. Para que as informações elas não sejam interceptadas ou se forem dificultar o acesso às informações, a criptografia ela é utilizada amplamente na internet para proteger os dados que estão trafegando no meio da internet. No caso da rede Bitcoin, ele utiliza uma criptografia específica, a SHA-256. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes sobre essa criptografia, inclusive trazer algumas questões importantes que atualmente estão afetando a comunidade de Bitcoin, que é justamente a ideia da computação quântica, se ela é capaz ou não de quebrar o Bitcoin. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula sobre criptografia. Então, mais uma vez, se você não está inscrito aí no canal, já se inscreve para você não perder as próximas aulas. Se você gostou do vídeo até aqui, já deixa o seu like, isso ajuda muito o crescimento do canal e essas aulas, esse conhecimento, esse conceito atingir mais pessoas e assim você vai estar contribuindo para que esse canal exerça a sua função e consiga atingir o seu objetivo, a sua missão. Mas voltando aqui agora aos conceitos que estão por trás do Bitcoin, vamos para o quinto conceito. Esse é um conceito advindo da economia, que eu já mencionei ele aqui, que é justamente o conceito de escassez. No protocolo Bitcoin está escrito que apenas 21 milhões de unidades de Bitcoins irão existir em toda a sua história. Isso significa que nem mais nem menos unidades serão impressas, ou, no caso do Bitcoin, mineradas. Só existirão essas 21 milhões de unidades. A importância disso para o valor econômico do Bitcoin é grandiosa. Como eu já mencionei aqui, a escassez é uma propriedade monetária muito importante para agregar valor a um ativo ou a uma moeda. Se a moeda ou aquele ativo é abundante, ele tem uma perda de valor. Agora, se ele é mais raro, ele tem um grande valor. É a lei fundamental da economia, oferta e demanda. Se você tem muita oferta de alguma coisa e a demanda permanece a mesma ou até mesmo cai, o preço ele diminui. Tem muita oferta e pouca gente querendo. Agora, se acontece o contrário, se tem muita demanda e pouca oferta, o preço sobe, porque tem muita gente querendo algo que é relativamente raro. Isso se aplica ao dinheiro também. Por isso que lá no começo, quando eu falei o porquê o Bitcoin foi criado, eu mencionei essa crítica ao sistema financeiro, justamente a impressão ilimitada do dinheiro. Se o dinheiro ele pode ser impresso infinitamente, acaba com a escassez do dinheiro. Acabando com a escassez do dinheiro, ele começa a perder valor ao longo do tempo. E o Bitcoin ele foi inscrito
escrito para ser justamente o contrário, para ser escasso, para ganhar valor ao longo do tempo através desse conceito de escassez. E por fim, e não menos importante, o sexto conceito que está por trás do funcionamento do Bitcoin é o Open Source. Open Source significa que o código do Bitcoin ele é aberto. Qualquer pessoa, claro, que tenha um conhecimento em programação, pode acessar o código do Bitcoin, copiá-lo, modificá-lo, enfim. Inclusive, muitas pessoas já tentaram fazer alternativas ao Bitcoin utilizando o próprio código do Bitcoin. Um grande caso é uma moeda, uma criptomoeda chamada Litecoin. Eles mudaram, inclusive, a quantidade de moedas que seriam impressas para um valor superior a 21 milhões. Enfim, e tem vários outros projetos que a base é o código do Bitcoin. Mas até hoje o código original é o que tem mais adoção por meio da comunidade. Então, embora seja aberto, open source, qualquer pessoa pode ir lá, dar uma olhada, modificar, copiar, para que aquilo dê certo, a comunidade toda deve aderir. E, historicamente, a gente percebe que a comunidade do Bitcoin é uma comunidade que, inclusive, é mais voltada a manter a originalidade do Bitcoin, ou seja, deixar ele do jeito que ele foi escrito. Bom, então com isso, você tem aí já uma introdução sobre esse tema tão interessante e tão importante que é como o Bitcoin funciona. Nas próximas aulas eu vou trazer mais detalhes sobre como o Bitcoin funciona, trazer mais sobre esses tópicos que eu acabei de te mostrar, descentralização, prova de trabalho, criptografia, para que você tenha aí em suas mãos um material completo do funcionamento do Bitcoin e fique um pouco mais instruído sobre essa grande revolução do nosso século. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações das próximas aulas e deixe seus comentários, quais foram suas percepções, se você conhecia alguns desses conceitos, se não conhecia, se você gostou do conteúdo, se não gostou também, deixa aí o seu comentário. A ideia aqui é sempre melhorar e trazer o melhor de informações para que você possa aprender mais sobre o Bitcoin. Enfim, essas ações não custam nada para você e vale muito para o crescimento aqui do canal. Combinado? Então espero você na próxima aula, no próximo vídeo e até lá!